Olá, eu me chamo Dani Rabelo, sou a criadora e criativa da Imagística e hoje é dia de mais uma resenha literária. Antes de qualquer coisa, eu preciso sempre lembrar que as resenhas de livros que eu trago aqui não são necessariamente de lançamentos ou livros desse ano, quiçá dessa década. Eu quero trazer para vocês resenhas de livros que após a leitura eu tenha sentido a necessidade de compartilhar. Livros que proporcionem algum questionamento, tem alguma coisa interessante que eu queira partilhar com vocês. Quando der aquele comichão, eu vou trazer um livro para cá. Combinado? Então teremos livros de ficção, de não ficção, contemporâneos, históricos. Bom, não tem um tema específico ou uma linha específica para o livro. Como eu falei, deu comichão, vou trazer aqui para vocês. Mas antes de apresentar o livro de hoje, sabendo que vocês já leram no título deste vídeo, preciso dar recados que são muito importantes. Você já segue a Imagística nas principais redes sociais? Procura a gente por lá e acompanhe o conteúdo que é produzido especialmente para essas outras plataformas. Também temos um blog, o Diário Imagística, um espaço para os textos que eu, minhas convidadas e convidados escrevemos. E lá também tem resenha do livro de hoje, além dos livros que eu não irei trazer para o YouTube. E por falar em YouTube, já se inscreveu aqui no canal? Já indicou a Imagística para mais alguém? Já curtiu este e os nossos outros vídeos? Aproveita para fazer isso, aproveita também para assistir aos vídeos que já estão aqui e não esquece de deixar o seu comentário. E como eu sempre gosto de começar os vídeos perguntando alguma coisa para vocês, me conta, quantos livros de autoras negras você já leu? Eu quero saber. Não sei se vocês vão perceber, mas a minha voz não está das melhores. Eu peguei a gripe, que tá todo mundo pegando. Inclusive, tô aqui com minha água, bebam água, hidratem-se. Então, eu não sei se no final desse vídeo eu vou ter voz suficiente. Vou tentar. Como vai chegar a minha voz até o final do vídeo? Não sei. Vocês vão saber, a minha eu do futuro também. Mas bora lá. Depois dessa longa, mas necessária introdução, vamos começar a conversar sobre o livro Amor em Cores, de Bolu Babalola. E como você já deve conhecer a dinâmica dos vídeos de resenha, eu sempre começo trazendo informações sobre a autora. E com a Bolu Babalola não seria diferente. Se você fizer uma busca sobre quem é Bolu Babalola, vai encontrar que ela é nigeriana-britânica, jornalista, escritora e amante do amor. Nasceu em 1991, gente, ela é praticamente um bebê. Ela veio do leste de Londres, é formada em Direito e fez mestrado em Política e História Americana. Em 2016, foi finalista do prêmio BAMI por seu conto Netflix e Chill, além de escrever roteiros para TV e cinema, e se autodenomina uma especialista em comédias românticas. Uma característica da escrita da Bolu é que nas suas histórias temos mulheres dinâmicas, com vozes distintas, que amam, são amadas e destemidas. Uma coisa importante, quando falamos de Bolu Babalola, a gente precisa entrar no assunto de quantas escritoras e escritores negros fazem parte do mercado literário. E eu repito a pergunta que eu fiz na primeira parte desse vídeo. Quantos livros de autoras negros e autores negros você já leu? Eu arrisco dizer que muito menos se comparado com a quantidade de autoras e autores brancos que fazem parte da sua estante ou do seu Kindle. E você já se perguntou o porquê disso? Será que não existem pessoas negras escrevendo ótimas histórias em um mundo tão grande? A gente sabe que não é isso, existe toda uma estrutura social que prioriza, e a gente também sabe que vai muito além disso, tá? Aquilo que é produzido por pessoas brancas. Isso acontece, inclusive, na literatura. A mesma dificuldade que temos para encontrar personagens negros, e aqui a gente pode abrir para personagens indígenas, gordos e com deficiência, majoritariamente a literatura de ficção traz personagens brancos, e se a gente direciona para o romance, eu afunilo mais. Romance romântico, isso é algo ainda mais difícil. Então é por isso que a gente precisa, sim, ainda destacar quando nos deparamos com autoras e autores negros que se destacam pela sua produção e histórias que tragam personagens e protagonistas negros. O que eu fiz aqui foi uma brevíssima tentativa de reflexão sobre esse tema, mas se você quiser eu posso trazer um vídeo somente sobre esse assunto e tentar, inclusive, trazer um convidado ou convidada para falar sobre esse assunto comigo. Coloca aqui nos comentários se você quer um vídeo específico sobre autoras e autores negros na literatura. Agora chegou o momento de trazer os livros já escritos pela Bolu Babalola. Seu primeiro livro foi Amor em Cores, que foi lançado na Inglaterra em 2020 e veio para o Brasil em 2022. Mas calma que sobre ele a gente vai falar já já.
Em 2022 foi a vez de Pimenta e Mel, que foi lançado no Brasil pela Arlequim em 2023. Aqui temos um relacionamento entre rivais, um casal com muita química e críticas aos boys lixo que a gente encontra no caminho. Esse livro foi eleito um dos 100 livros do ano pela revista Time e faz parte da leitura do Clube de Livros de Reese Witherspoon, a nossa legalmente loira. Também temos o ensaio Contradições, que faz parte de uma união de textos de autores diversos, que traduzido seria Deste Nosso País. Ele foi de 2021 e aqui Bolu destaca as verdades conflitantes que acompanham o ser nigeriano, nigero-britânico e britânico tudo ao mesmo tempo e ainda assim preservando a importância fundamental da cultura. A novidade é que a editora Arlequim anunciou que ainda em 2025 chega no Brasil o livro Doce Calor. Tradução livre, tá? Lá fora ele chega em julho, então aqui no Brasil ele deve vir até o final do ano. O que eu posso dizer é que essa é a continuação do livro Pimenta e Mel, com os mesmos protagonistas anos depois. E parece que o final não foi tão feliz depois da última página do livro anterior. Essa seria uma história sobre segunda chance. Agora chegamos no momento de detalhar Amor em Cores, a minha primeira leitura da autora e que me deixou extremamente encantada. Mas antes disso, vamos para a ficha técnica dessa belezura aqui. Bom, relembrando que ele chegou no Brasil em 2022 e foi lançado pela Arlequim. A edição em capa mole, tá? Ilustração é a mesma da versão americana, mas tem um verniz localizado aqui no nome e no nome da autora. Tradução para o português é da Bruna Barros. E esse é um livro para maiores de 16 anos. Temos folhas amareladas, temos uma contracapa com uma estampa muito bonitinha. A lombada, ela é relativamente maleável, o livro consegue ficar assim. E isso pra mim, eu falo sempre, porque pra mim isso aqui é muito importante quando eu vou ler, porque eu não forço a minha mão e a minha tendinite agradece. A minha opinião é que esse livro é muito bonito e realmente eu amo essa capa e essas cores. É algo que me chama atenção. Eu não sou da pessoa que um livro me ganha somente e apenas pela capa, mas Amor em Cores é um daqueles que chama a atenção. Não tem como você não olhar para uma capa linda dessa. Vamos de resumo da história? E talvez você não saiba, mas aqui trabalhamos realmente para evitar spoilers. Posso fracassar lindamente? Possivelmente isso vai acontecer, mas o fato é que eu me esforço realmente para não contar os pontos mais importantes de um livro aqui. Por mim não faz diferença, mas eu sei que tem gente que não gosta de spoiler. Porém, especificamente nesse livro aqui, eu nem vou precisar me esforçar. Afinal de contas, eu não vou fazer um resumo da história. E o motivo é porque esse livro é uma junção de várias histórias. Em cada capítulo temos uma história diferente. Então a coisa acaba ficando mais fácil para explicar aqui e para contar para vocês. Amor em Cores é uma antologia de contos românticos. Aqui, Bolu reconta as mais variadas histórias de amor de diversas culturas, africana, iorubais e mitos gregos. A questão é que ela, além de uma linguagem moderna, ela coloca também valores atuais, histórias trazidas para os tempos de hoje, outros personagens em um universo mágico ou místico. E no caso dos casais, temos diversidade, casais héteros e homoafetivos. Para vocês entenderem melhor, Oxum, em Amor em Cores, é uma campeã de natação e o Cupido é um relações públicas. Nefertiti é a dona de uma casa noturna. Temos paixões arrebatadoras. Primeiro amor, a consciência de que o amor próprio precisa vir antes do amor pelo outro, a necessidade de encontrar o seu lugar no mundo e assim por diante. São 13 contos e aqui eu trago o que a própria autora fala sobre esse livro. Quando fiz a minha pesquisa, percebi que na base de tantas histórias de criação, que não se chamam histórias de amor, e sim histórias criacionistas ou mitos de fundação de como as comunidades e as sociedades surgiram, havia sempre ou quase sempre uma história de amor na trama. Por isso, acho que isso molda a forma como pensamos enquanto humanos. Viu como o resumo do livro foi muito breve? Justamente por conta disso. Como são 13 histórias diferentes, elas são bem curtinhas. Acho que cada uma deve ter umas 3 a 4 páginas no máximo. Se eu for trazer aqui o resumo de cada história, além do vídeo ficar extenso, é capaz de eu entregar muita coisa aqui e eu acho que é muito legal você ler e ter o entendimento de como é que ela faz essa transmutação de histórias históricas
mitos, lendas e trazer para esse universo um tanto quanto real. E com o fim desse resumo aí, que não foi bem um resumo, chegou o momento de falar sobre as minhas impressões da leitura. Que o que eu disse foi o meu primeiro contato com a autora e pode parecer repetitivo. Já falei a mesma coisa nas resenhas anteriores, mas essa primeira experiência foi maravilhosa. Eu acho que, na verdade, eu tô dando sorte. Eu acho que, na verdade, não é sorte. É porque quando eu vou escolher uma leitura, eu tento estudar ao máximo sobre a autora e sobre a obra, para saber se aquela leitura ela vai ser assertiva para mim. Eu também busco muito indicações dos meus influenciadores literários preferidos. Então, dificilmente eu erro quando eu vou ler um livro. Aconteceu um dia desse, inclusive. Tem um livro ali que está na metade dele, que eu não consigo terminar de ler por nada, mas na maioria das vezes eu consigo acertar nas minhas leituras. E com o Bolu foi isso que aconteceu. Se você é da turma que ainda não leu, deixa eu logo dizer que esse foi mais um livro 5 estrelas e favoritado. Eu li esse livro aqui, ou foi em 2023 ou foi em 2024, e foi incrível. O fato da Bolu reescrever essas histórias destacando as personagens femininas, porque também tem isso, tá? Tem esse destaque para as personagens femininas. A releitura é muito legal e muito criativa. Psique é uma jornalista de uma revista e Naleli, uma adolescente. Gente, eu fiquei encantada como ela conseguiu trazer as personagens para algo que é muito do nosso cotidiano. Afinal de contas, eu sou jornalista, e aí saber que uma personagem da mitologia é jornalista também. Mesmo sendo histórias mais curtas, você ainda consegue se envolver com o enredo e com os personagens, e não sente falta de nenhuma página extra. Isso não significa que algumas histórias não poderiam ser transformadas em livros de romance, histórias mais longas, mais de 300 páginas. Seria possível. Porém, ainda assim, em contos, elas funcionam muito bem. O fato de todas as protagonistas serem mulheres negras é algo que precisa ser destacado sim, tá? Nas minhas pesquisas, eu descobri que a autora não trata isso como algo, vamos dizer, militante, mas ainda assim não deixa de ser importante. Algumas personagens fazem parte das religiões de matriz africana, e isso engrandece ainda mais essa obra aqui. Aqui também temos críticas sociais de comportamento, questões de classe e questões econômicas. Os contos tratam sobre preconceito e machismo, mas também temos muito sobre amor, sobre amizade, reencontros, superações e descobertas. Apesar de termos personagens masculinos importantes, não se iluda que o foco aqui são as protagonistas femininas. Elas possuem a narrativa e conduzem as histórias, nos levando para dentro de seus pensamentos e sentimentos. A gente se sente próximo a elas, com direito a puxar a orelha e querer festejar a cada conquista. E eu acho o máximo quando eu crio essa conexão com as personagens, principalmente femininas. Isso aconteceu na leitura que eu fiz de A Pequena Loja de Venenos. A mesma conexão. E eu ratifico. Eu acho isso incrível. Talvez a experiência da leitura seja potencialmente maior se você já conhece, mesmo que superficialmente, a verdadeira história das protagonistas. Explicando melhor. Quando você sabe como foi a vida de Nefertiti, consegue fazer a ligação do universo real com o universo criado pela autora. Você consegue fazer as associações e essa sensação, eu preciso confessar, que é muito legal. Porém, se você não conhece nada sobre as personagens do livro, não se preocupe, isso também aconteceu comigo. A experiência continua sendo muito boa. A questão é que você não consegue fazer esse link das histórias, tá? Mas nada impede que você, depois da leitura, faça uma pesquisa sobre essas mulheres. Foi o que eu fiz e também deu muito certo. Antes que eu esqueça, eu sei que algumas pessoas não se sentem atraídas em ler introduções, agradecimentos e notas dos autores. No entanto, você realmente precisa dedicar alguns minutos para ler essas partes do livro. Esses textos são importantes, são emocionantes e faz com que você entenda ainda mais sobre a autora e sobre a escrita dela. E eu, como uma pessoa que gosta de marcar trechos de livros, queria terminar essa resenha com uma frase que eu destaquei na minha leitura. E a frase é: ser parte da máquina que faz as coisas é ótimo, mas eu quero ser o gerador.
Entendeu o sentido dessa frase aqui? Entendeu a potência dessa frase aqui? Pois é somente alguma das frases que você vai encontrar nesse livro aqui. E agora bora para a parte final dessa resenha. Então, se interessou em ler Amor em Cores de Bolu Babalola? Chegou aqui no final do vídeo e percebeu que a minha voz também chegou até o final do vídeo? Se você for ler esse livro, depois me conta aqui nos comentários o que achou. Eu vou querer muito saber a sua opinião sobre esse livro aqui. E já curtiu esse vídeo? Já se inscreveu aqui no canal da Imagística? Encaminhe esse vídeo para mais alguém e não esquece de passar lá no blog da Imagística, o Diário Imagística. A resenha sobre esse livro já está lá. A gente se vê em breve e até a próxima resenha. Tchauzinho.